Salve nação! Saudações rubro-negras! O Flamengo neste ano tá quietinho, né, cara? Tá bem silencioso no mercado, né? Até agora não anunciou nenhuma contratação. É só saídas. Saíram Gabriel Barbosa, Davi Luiz, Fabrício Bruno deve sair também e até agora o Flamengo não anunciou ninguém, cara. O que tá acontecendo, hein? Será assim na nova gestão BAP, gestão José Botto, o Flamengo vai agir na surdina? De repente pode anunciar algum reforço, né? Pois é o que esperamos. Temos aqui um corte do programa Sport Center para trazer as atualizações do mercado da bola do Mengão. Será que vão anunciar alguém? Rapaz, eu espero que sim, hein? Vamos lá pro vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos, simbora! Com o Edu Afonso. Vamos para o Rio de Janeiro. Pedro Henrique Torres chega com as informações do Flamengo para atualizar para a gente o que tem ou o que também talvez não tem de muita novidade aí no rubro-negro, né, Pedro? Vamos ver. Tudo bem, Mari? Um beijo novamente, abraço Bruno, beijo Mário Pereira, abraço Jailson, todos aí no Sport Center. Por enquanto o Flamengo naquele banho-maria, naquela mais tranquilidade, digamos, no mercado, porque busca com a calma que julga ser devida neste momento, considera ter um elenco bem competitivo para a temporada 2025, que necessita de reforços sim, mas tudo no seu tempo. Uma batida meio John Textor, como a gente falava há pouco tempo do Botafogo na busca pelo seu treinador. O Flamengo está meio nessa batida aí e também porque entende que a diretoria já tinha avisado isso, né? Já falou algumas vezes o próprio presidente, o BAP, assim que foi eleito e logo na sua posse também falou da questão financeira. O Flamengo teria que apertar um pouco os cintos e entender exatamente o fluxo de caixa, como estaria acontecendo, que o Flamengo teria de verba necessária. E o José Botto, diretor técnico português, ele avisou também que as verbas são suficientes para o Flamengo se reforçar, mas não são tão abundantes assim, então o Flamengo tem que dar o tiro certo, por isso analisa com muita calma. Mas está bem blindado nesse momento o Flamengo sobre exatamente o que o Flamengo, os nomes que o Flamengo deseja nesse momento. Vaza basicamente nada, muito pouco, mais informações que chegam de fora mesmo, então o Flamengo está bem blindado nesse momento em relação a isso. A gente não está aqui para enganar o torcedor, nada nesse sentido. Então o Flamengo está bem blindado em relação a reforços. Já saíram o Davi Luiz, o Gabigol também, né? O Gabigol foi para o Cruzeiro, o Davi Luiz em fim de contrato, ainda não acertou com nenhum clube. E o Fabrício Bruno tem boas possibilidades de seguir para o Cruzeiro aí numa negociação, até porque a diretoria do Flamengo também já tinha avisado que teria possibilidade de fazer caixa. O Wesley seria uma possibilidade também muito desejado aí por clubes europeus, cresceu muito. Então o Flamengo está nessa balança ainda de analisar internamente as suas finanças e observar o mercado. E aí todo mundo sabe que um alvo muito claro é a posição do ataque para substituir ali o Gabigol, especialmente no momento que o Pedro ainda está lesionado. Mari, Bruno. Vamos então por setores, né? A gente fala, claro, sobre o setor ofensivo, mas também da parte defensiva. Existe uma preocupação com... A palavra é desmonte na parte da zaga do Flamengo? É isso, Jailson? Bom, vai faltar gente. Vai? Pra mim vai faltar gente, porque o Fabrício Bruno, ele jogou bastante na temporada passada, até quando perdeu a posição, depois que o Felipe Luiz assumiu, já deixou muito clara a preferência dele pelo Léo Ortiz, que estava jogando de volante, com o Tite, enfim, não, volta você para o seu lugar, para a zaga, por conta da saída de bola. Então ficou estabilizado lá Léo Ortiz e Léo Pereira, estabelecido, né? E estabilizado também. Léo Ortiz e Léo Pereira. E o Fabrício Bruno, ele foi utilizado em alguns jogos porque a gente sabe como é que é o calendário aqui do Brasil. Então o Fabrício Bruno foi utilizado. Sai o Davi Luiz, que também foi utilizado em algumas partidas porque a equipe precisava de rodagem, com experiência e tudo mais, mas aí é mais questão salarial, enfim. Não vou entrar nesse mérito, mas sai o Davi Luiz e agora pode sair o Fabrício Bruno. Vão ficar os dois titulares, Léo Ortiz e Léo Pereira, volta o Pablo, que no ano passado que foi campeão lá com o Botafogo, só que só jogou 2 jogos na temporada passada,
e os garotos da base, que é o Cleiton, que é um zagueiro canhoto, que, enfim, a diretoria, assim, a torcida, né, bota muita expectativa também, que é um zagueiro ágil, joga também, às vezes, já jogou como lateral esquerdo, e tem o Iago, que é o garoto da base, era capitão da base, mas é aquilo. São meninos. São meninos, são 2 garotos que vão ter que ou suprir essa necessidade se o Fabrício Bruno mesmo sair, mas, ao meu ver, pelo andar da carruagem, acho que o Flamengo vai precisar contratar um zagueiro para fazer essa reposição, porque pelo menos um. Que aí ficariam pelo menos 5 jogadores, se o Pablo for mesmo utilizado, e 2 garotos da base. O Fabrício, ele é assim, ele tem esse peso de ser inegociável para o Flamengo? Porque a gente estava falando, por exemplo, do Paulinho. Poxa, vendeu por tantos milhões o Atlético para conseguir alguém do mesmo nível, não consegue por esse valor. Tem esse peso no Fabrício? Não. Tanto que no ano passado chegou a proposta. Que foi maior ainda, Foi maior do Oeste. O Flamengo aceitou e o que a gente ouviu na época é que recusou por conta da questão salarial, que seria a mesma do que ele recebe no Flamengo. Opção do jogador, né? Opção do jogador. O Flamengo aceitou. O Flamengo já tinha aceitado. A opção dele de não ir. A questão agora é que com o Felipe Luiz ficou claro que ele perdeu espaço. A titularidade que antes, com o Tite, era do Fabrício Bruno e o Léo Ortiz deslocado para volante, agora não. Com o Felipe Luiz mudou completamente de figura. Léo Ortiz titular, junto com o Léo Pereira, e o Fabrício Bruno reserva. Se ele tinha aquela ambição de jogar na Europa e tudo mais, acabou recusando, ele já é um cara de 28 anos e ele vai querer continuar jogando como titular e ele já sabe que não vai ser titular no Flamengo, ele está procurando um clube que ele seja titular. Por isso que ele também deve estar vendo com bons olhos essa transferência para o Cruzeiro. Valor, 15 milhões de euros? É isso? Não chega a 15 milhões de euros? Acho que não. Pedro... Não, era 8 milhões. O Flamengo estava... O Cruzeiro aumentou e esticou a corda para 8 milhões de euros. Se não tô enganado. 8 milhões de euros. É isso, 8 Pedro? milhões de euros. Entre 7 e 8, acho que é isso. 7 tem mais um por bônus. Qual que é o valor de 7 milhões de euros, né? É isso. Por 70% dos direitos do Fabrício Bruno, com possibilidade de bônus ali. Em caso de conquista, poderia chegar a 8 milhões de euros. É isso. Seria nessa faixa, o Flamengo mantendo um percentual do jogador, com, enfim, possibilidade dele ser negociado aí, porque muita gente internamente, dessa nova diretoria até, considera que o cavalo selado, premiado do Fabrício Bruno aí passou, porque aquela proposta de 14 milhões de euros do West Ham, de fato, não acreditam que vai se repetir, que foi algo realmente muito 15. fora da curva, na onda ali, surfando na onda dele, convocado para a seleção brasileira, era titular, e realmente agora é muito difícil um jogador de 28 anos voltar a ter uma proposta desse naipe, né? Porque ele jogou as partidas contra a Espanha e Inglaterra. Sim. Não foi que ele jogou... Amistoso X, né? Então, posso falar assim? Pode. A diferença entre essa questão do Fabrício Bruno e do Wesley, por exemplo, que hoje é o cara que está sendo super ventilado no mercado europeu. Naquela ocasião, o Wesley estava em baixa com o Tite, não era tão utilizado, grande, né? E teve uma proposta da Atalanta e o Flamengo não liberou. E o Fabrício Bruno era o contrário, era jogador de seleção na ocasião. Eu tô falando tecnicamente. Ainda foi não bem, tô falando de diferença. Final. Então, não tô falando de diferença de idade. Tô falando tecnicamente. Só que aí agora, o Wesley termina. O Wesley termina em alta, um jogador indiscutível, indispensável no esquema do Felipe Luiz do Flamengo. Para mim, até na reta final, junto com o Gerson pelo lado direito, foram os 2 principais jogadores do Flamengo. E agora o Wesley pode ser vendido por um valor ainda maior do que foi na ocasião oferecido pela Atalanta. E o Fabrício Bruno perde completamente assim. Pela metade do preço. Metade do preço do valor de mercado. Dá a impressão assim, de que, no meu ponto de vista, não é um jogador descartável de elenco, tá? Acho que é um zagueiro que te dá uma estabilidade, que formou uma dupla muito interessante com o Léo Pereira. É escolha técnica mesmo do Felipe Luiz. Mas o Flamengo está disposto a negociar, porque ele teve aquele montante de dinheiro que, por conta do jogador, não saiu, e agora ele tem a metade do valor que ele também pode negociar. Então, assim, o Flamengo está disposto a negociá-lo. A impressão que ele dá para mim, assim, no mercado é de que ele está disposto a negociar o Fabrício Bruno. Negociar com o Cruzeiro é uma questão? O Flamengo deveria avaliar? Porque a gente falava sobre o Atlético negociar com o Palmeiras. Entende o Cruzeiro dessa forma, como um rival direto pelos títulos que o Flamengo vai brigar. Acho que não... Me passa a impressão que para o Flamengo não é uma questão. Tá. Mas vai disputar a Copa do Brasil e Copa do Brasil. Não, eu digo o Flamengo entendendo aquele como homem rival. ali, ó, que tá na nossa tela, que é o Felipe, né? Sim. Porque já o até Felipe... viralizou a foto dele aí, voltando no voo, já analisando coisas do jogo. Era o que o Pedro estava falando, porque ele conhece bem quem está na base,
Sim, E mas é o conhece estilo... bem o Fabrício, E né? é o estilo de jogo que o Felipe Luiz prefere. Assim, ele deixou claro que ele prefere que os zagueiros saiam jogando, saiam com os pés. E o Fabrício Bruno se notabilizou muito, né? Até falando muito com o Pedro Torres durante o ano passado sobre velocidade. É isso. Se garantia muito na velocidade e tinha algumas questões com a bola no pé na saída de bola. E o Felipe Luiz deixou muito claro desde o início, eu prefiro o Léo Ortiz porque o Léo Ortiz me dá melhor a saída de bola. O Fabrício Bruno, inclusive, em alguns momentos, ele confiava tanto na velocidade dele que ele deixava o atacante dominar a bola. E em alguns momentos isso teve prejuízo técnico ao Flamengo, enfim, em perder alguns jogos importantes por conta disso, por conta dessa confiança na velocidade dele. Mas para o Felipe Luiz, como você falou que a resposta está com ele, o estilo de jogo que o Felipe Luiz gosta, ele já deixou claro. Quero que meus zagueiros comecem a construção do meu jogo. Para isso, na mão dele, o Léo Ortiz e o Léo Pereira são o mais importantes. O que a Mari falou, assim, em relação ao Fabrício Bruno compor o elenco, eu acho que é um baita zagueiro para compor o elenco na questão do Flamengo, na situação do Flamengo. É um zagueiro. Abrir mão do Fabrício Bruno, não é isso. Não dá para abrir mão do Fabrício Bruno. Só que se a proposta financeira é boa pro clube, e aí o Felipe Luiz entende que é tranquilo de suprir essa necessidade. Agora, a gente já viu, né? Eu acho que o Pedro vai me ajudar. Eu tô tentando lembrar qual foi a última vez, Mari, que era um início, assim, de temporada tão tranquilo. Ele vai lembrar com toda certeza, né? O Pedro, porque... Porque eu fiz o recorte desde quando eu estou aqui. Eu estou aqui. Você ainda está aqui. Eu ainda estou aqui. Premiadíssimo. Isso. E aí... Perguntando para um Torres. Foi a janela de 14 para 15. Não era... Não, impossível. Foi na janela de 14 para 15. E aí era o Guerreiro. 14 para 15 foi o Não era o Guerreiro, Pedro, saindo do Flamengo, saindo do Corinthians, indo pro Flamengo? Nossa. Aí depois teve Diego Ribas, acho que teve até... Ele chegou no meio de 15, né? Então, mas era isso daí, era início de temporada. Aí teve, eu acho que teve o Conca uma vez. Diego chega em 15 Diego também. Ribas teve a Aeroflá. Teve Rueda, que não sabia depois, se ficava ou se ia. Teve pandemia com o Jorge 16. Jesus indo embora. Sim. Desse jeito eu não lembro, Pedro. Desse jeito, se você quiser analisar como uma maneira um pouco mais calma e analisando de maneira pontual, eu lembro, acho que lá quando o Flamengo foi ex-campeão brasileiro em 2009 para 2010, porque aí ficou só naquela de Wagner Love, e aí até contratou o Wagner Love, enfim, foi a grande contratação, Império do Amor. Portentoso Império do Amor, né? Então, acho que foi mais naquela questão lá, porque desde então, olha, janelas conturbadas, enfim, sempre teve um sassarico ali na janela do fim do ano. Mas, por enquanto, agora está naquele banho-maria. Vamos ver se o Flamengo vai dar uma agitada aí. Mas, ao que parece, pela diretoria, não vai dar uma agitada, não. A batida vai ser mais ou menos nessa daí. E só para complementar, a questão do Fabrício Bruno não dá para tratá-lo como dispensável. Acho que a questão não é essa. Entre Léo Ortiz, Léo Pereira e Fabrício Bruno, a preferência do Felipe Luiz é pela dupla de Léus. Então, dá para o Flamengo, na questão ali, aceitar a proposta do Cruzeiro por um jogador de 28 anos, que até tem esse desejo aí de ser titular, teria bem mais chances de ser titular no Cruzeiro. Então, o Fabrício Bruno é tratado como negociável nesse sentido. E sempre bom lembrar, o Flamengo também precisa fazer caixa. Agora precisa fazer caixa, porque o caixa ficou bem baixo de uma gestão para outra, agora de 2024 para 2025. Mas aí contrasta. Tinha um outro texto aqui embaixo, outro GC, tirando dos zagueiros, que era de priorizar contratar um substituto para o Gabigol. E precisa. Aí a gente não está falando, aí a gente está falando de... Necessidade. Sassaricar. Opa, nós estamos. Aí é um sassaricando. Porque assim, quando a gente Pedro pensa... assistiu essa daí, que ele é noveleiro. Flá prioriza a contratação de substituto de Gabigol. Só que com pouco dinheiro e para contratar um atacante, as coisas não se conectam. Para de rir, garoto. Eu não consigo, cara. É impossível. Vocês dois são impressionantes. Vai lá, continua. Porque assim, as coisas não conversam. Preciso contratar um atacante, que a gente já sabe que é caro. Um substituto para o Gabigol. Então, provavelmente um centroavante. Só que eu tenho pouco dinheiro em caixa. E o Flamengo está quieto. Agora Resolva, a Mari Pereira. agora a gente está falando de um Flamengo que está indo com mais cautela ao mercado, né? Que coisa impressionante, assim. Eu lembro que a gente já chegou a debater aqui também de um Flamengo com muitas opções na zaga, né? Na época de Rodrigo Caio, trazendo Pablo e não sei o quê. Nossa, como que vai fechar essa conta? Agora a gente está falando de um Flamengo
se precisa ou não ir atrás de um zagueiro para reposição. Mas a prioridade é atacante. É atacante? Ah, com E certeza. a gente está falando, como no caso do Paulinho, que hoje com 15 milhões de euros você não encontra um cara com esse impacto. Não é? Como pode ser o Arthur. Sim. Era o que a gente estava falando do Atlético, certo? Porque se você pensa ali numa conta de querer gastar entre 4 a 6, 7, 8 milhões de euros, Você vai ter que Quem? escolher bem, você vai ter que mapear bem. Não é ninguém tá valendo pronto, talvez. Entre 5 e 6 milhões de euros para substituir o Gabigol, não vai conseguir ninguém. trazer um cara meio pra vai ter que acreditar, mapear né? muito bem o mercado. Só você encontrar esse Igor Jesus mapear muito aí. bem o mercado. O cara então, acabando até o contrato. o mercado sul-americano, assim, aqui, porque o Brasil manda na América do Sul, financeiramente falando. Então, de repente, algum jogador que tenha se destacado aí por um clube menor, né, Argentina, enfim, Uruguai, que seja, Colômbia, para tentar essa substituição ali no ataque. Mas tem um ponto que, em relação ao ataque do Flamengo, eu estava até lendo ali, a outra prioridade, um camisa 5 experiente. Porque tem o Pulgar ali de volante, o Everton Araújo, que termina a temporada sendo opção ao Pulgar. E em relação ao ataque, e também tem a questão do imbróglio em relação à renovação do Pulgar. Isso. O Pulgar não quer renovar, então provavelmente vai precisar de um volante sim. Mas em relação ao ataque, porque o Flamengo tem muito jogador de ponta, né, de lado de campo. Tem o Michael, tem o Plata, que também, e o Plata também foi experimentado ali por dentro, jogando na parte final. Tem o Cebolinha, que vai voltar de lesão. O Luiz Araújo, que também está ali. E aí eu fico me perguntando assim, dependendo do esquema que o Felipe Luiz for utilizar, de repente ele vai usar o Bruno Henrique por dentro. Então, Sendo obviamente... É quem tem hoje, é quem tem, não é? Tudo bem, precisa de um centroavante. Sim, possibilidade. claro, precisa. Só que, pela quantidade de jogadores de lado que fisicamente vão estar na bala, assim, modo de falar, vão estar no auge. Então, Luiz Araújo, um cara que vai estar doido, que estava jogando bem, terminou jogando bem antes de se lesionar. Cebolinha também estava bem antes de se lesionar. Né? Exato, até questão de idade. O Plata, chegou agora. Enfim, o Michael voltando, e também já sabe ali como vai ser utilizado. Eu acho que vai sobrar pro Bruno Henrique, para ser mais utilizado, pode sobrar para ele jogar ali um pouco mais por dentro, porque o Felipe Luiz não costuma jogar só com a referência. O Felipe Luiz gosta de jogar com 2 atacantes. Então, de repente, e aí melhora para o Bruno Henrique. O Bruno Henrique, o problema dele é jogar de costas. Sim. Jogar de costas. Exigir que o Bruno Henrique vai jogar de costas, vai desempenhar bem, não vai acontecer. Então, de repente, jogando com a dupla de ataque, o Bruno Henrique fazendo uma dupla mesmo, que nem fez com o Gabigol durante tanto tempo, de repente, ele seja o titular dessa função. E aí quem seria? O Cebolinha? Então, o Plata Mas e o Pedro utilizado. Não, antes do Pedro, estou falando antes do Pedro. Projeta, né? Antes do Pedro. O Plata estava sendo utilizado um pouco mais por dentro, fazendo duplo. O Michael pode fazer também, o Cebolinha também pode fazer. Estou falando aqui de jogadores que podem jogar tanto abertos para fazer a marcação de lateral, que é o que a gente já costumou ver aqui no Brasil, e também jogadores que podem fazer ali uma dupla de ataque. Mas aí a gente está falando também de uma temporada desgastante, porque assim, a gente está contando que o Pedro... O Bruno está rindo. A gente está contando que o Pedro volte e, assim, no primeiro jogo... Não vai. Não, tem... E aí a gente está falando de um Bruno Henrique, que também passou por questões de lesão, né? E jogadores voltando de lesão. Então, acho que tem que avaliar também essa temporada do Flamengo. Mas eu acho que essa cautela é interessante. Tem Super Mundial, hein? Os torcedores do Flamengo já estão provocando os caras do Chelsea, vocês estão vendo? Não. Tá muito bom, velho. É mesmo? Ele entra nas respostas dos posts do Chelsea e ficam provocando em inglês, pra já criar um climinha gostoso. Já, eu tô me já divertindo. cria um sassarico. Isso. Pedro Henrique Torre, beijo pra você. Tá aí, galera. Mercado da bola do Flamengo que está pianinho, hein, cara? Tá bem quieto, né? Com a mudança de direção, o BAP entrou, contratou o José Boto, diretor técnico do Flamengo, que não quer fazer loucuras financeiras, mesmo porque o Flamengo não está com caixa sobrando. O Flamengo está no limite, cara, no limite, porque o Flamengo contratou muito na janela passada, né, no meio do ano passado. Então, o Flamengo precisa só repor 2 peças, na minha opinião, para essa temporada. Um atacante para o lugar do Gabriel Barbosa e um zagueiro. Agora, se o Fabrício sair, daí eu acho que tem que contratar 2 zagueiros, galera. Fabrício, Bruno, tudo indica que ele irá sair, né? Porém, se ele não sair, mesmo assim o Flamengo tem que contratar mais um zagueiro para repor a saída do Davi Luiz, né? O Eric Pulgar vai ficar até o fim do ano, porque ele tem contrato, né? A não ser que chegue alguma proposta muito boa financeiramente para o Flamengo possa vender o jogador, né? Mas se vender, tem que comprar também um volante. Pois é, cara.
Esse é o mercado da bola. Saiu um jogador, tem que repor, tem que ir atrás e vamos acreditar que o Flamengo fará boas escolhas, né? Por mais que esteja demorando a anunciar jogadores, tomara que eles consigam bons jogadores por preços razoáveis, né? Aqui na América do Sul tem muitos times que conseguem bons jogadores pelo menor preço, né? Porque assim, para competir com o Brasil, Uruguai, competir com o Brasil é difícil, né? É uma discrepância muito grande o orçamento dos times do Uruguai, da Argentina, do Paraguai, da Venezuela, da Colômbia. Então, o Brasil financeiramente está melhor que esses países e o Flamengo nem se fala, né, cara? Então, assim, se o Flamengo vende um jogador, ele tem condições de repor a altura ou melhor ainda. Só que tem que mapear mais aqui o mercado sul-americano, que não era tão bem feito assim com o Marcos Braz, né? O Marcos Braz ficava com um olhão grande só nos mesmos jogadores todos os anos, né, cara? Coisa do Claudinho, o Wendel, quem mais que o Flamengo chegou o Oscar, lembra? Todo ano aquela conversa, Oscar, Claudinho, Wendel. Então sempre esses mesmos jogadores e agora a nossa esperança é que o José Botto contrate jogadores assim, que ninguém saca, sabe? Uma contratação boa que foi feita por um time brasileiro foi a contratação do Garro, né? O Corinthians acertou na mosca. O Garro é bom jogador, é um camisa 10, é um meio-campista muito bom e o Corinthians pagou barato, cara. Um jogador assim que ninguém ficava falando aqui na imprensa brasileira, né? E ele chegou e ajudou o Corinthians, né? O Corinthians que brigava para não cair, o Corinthians chegou a buscar uma vaga na pré-Libertadores. É isso. Tamo juntos, deixa aquele like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!